Nós vamos ler apenas a parte B desse versículo. 1 João capítulo 2, versículo 13, parte B. Diz assim: jovens, escreva a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela assim: jovem, eu falo com você, porque você tem vencido o maligno. Vamos orar. Deus, é a Tua palavra que edifica as nossas vidas. É o Teu Espírito, Deus, que constrói, Senhor, não apenas o alicerce que é Cristo, mas constrói o próprio caráter do Senhor, a vida do Senhor em cada um de nós. Nós somos Teus servos, Teus amigos, nós somos instrumentos nas Tuas mãos, mas é o Senhor que edifica a igreja, é o Senhor quem tem a capacidade de expandir o reino usando as pessoas. E nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, através dessa pequena e rápida declaração, ó Deus, trazer um impacto ao nosso coração acerca dessa luta que existe no mundo entre o Senhor e aqueles que ainda estão se perdendo. Deus, que a gente declare, não apenas para nós mesmos, que nós temos vencido o maligno, mas que a gente trabalhe para que as pessoas, os jovens, possam também, Senhor, se encontrar com Cristo e serem vencedores. Nós oramos, fala conosco, Deus, desperta-nos, nos inspire nessa manhã de alguma maneira. Deus, queremos Te servir, faz isso em nome de Jesus, eu Te peço, Pai, amém. Muito bem, eu quero falar aos jovens nessa manhã. Há 2 domingos eu venho falando sobre o céu, é o céu de Deus, quem é importante para Deus, na cabeça de Deus, quem é a pessoa que é importante. Mas essa semana, por incrível que pareça, eu também fiquei com o coração bastante pesado em relação aos jovens. E houve, na verdade, algumas situações que acabaram, vamos dizer assim, intensificando esse peso no meu coração. E por isso eu escolhi esse texto. Na verdade, eu bati o olho nele e falei: Senhor, me ajuda a entender e a compartilhar. E eu quero então falar aos jovens. Mas eu não quero que você que não se sente jovem, ou que não é jovem na idade, se sinta fora dessa mensagem. Porque essa palavra não é apenas para os jovens, no sentido de quem tem menos idade, de uma pessoa que está ali entre, sei lá, pré-adolescente, 12 a 29, 30 anos, não é isso. Essa palavra é para quem tem um espírito jovem, quem acredita que ainda pode ser usado por Deus. Então, se você está dentro desse contexto, você pode receber essa palavra como palavra de Deus também. E há cerca de 400 anos, aliás, mais ou menos 400 anos antes de Jesus nascer, havia um camarada muito inteligente, era um pensador que nasceu em Atenas, ele se tornou mundialmente conhecido, e o nome dele é Sócrates, um filósofo grego. E Sócrates disse uma ocasião, ficou registrado um pensamento dele, dizendo o seguinte, que o que deve caracterizar a juventude é a modéstia, preste atenção nisso, o pudor, o amor, a moderação, a dedicação, a diligência, a justiça e a educação. Interessante porque ele veio bastante tempo antes de Jesus. Mas o que Sócrates disse aqui, nada mais é do que o que a Bíblia diz. Eu não sei se ele se inspirou, se Deus falou, se ele pesquisou, mas Deus diz isso. Esses são os valores da palavra, são os valores que estão no coração de Deus. Mas eu achei interessante o fato dele pensar isso de alguma forma e na sua época, junto aos seus discípulos, dizer isso para a juventude. E também, aí ele disse assim, são essas as virtudes que devem formar o caráter de um jovem. E esse pensamento, como eu disse, ele é um pensamento bíblico.
E aí, a essas palavras de Sócrates, que vieram da Bíblia, com certeza, eu acrescentaria as palavras do apóstolo Paulo, sim, esse sim, servo de Deus, que a gente sabe, conhece a história dele, que disse também a um discípulo dele chamado Timóteo, que era jovem, o seguinte: Timóteo, conserve também sua fé e mantenha a sua consciência limpa, pois algumas pessoas não têm escutado sua própria consciência, e isso tem causado a destruição da sua fé. Então eu acrescentaria a justiça, diligência, dedicação, que são princípios da palavra, valores de Deus, essas duas palavrinhas que Paulo enfatiza para Timóteo: fé e consciência. Fé e consciência também são virtudes que deveriam existir na vida dos jovens. Mas assim, eu confesso a vocês que olhando na nossa sociedade, olhando o que os meios de comunicação trazem para a gente, lendo algumas coisas, trocando informações com alguns outros homens de Deus, a gente percebe que o que existe aí fora é bem diferente do que Paulo ensinou a Timóteo, exigiu de Timóteo, e que até esse pensador, que no mundo ele é conhecido, ele disse que os jovens tinham que ter como caráter. É bem diferente. O que a gente percebe no meio da juventude hoje é que os jovens, eles não estão preocupados, eu estou falando isso de um modo geral, com a questão do caráter. Eles não estão muito preocupados em desenvolver as virtudes de Cristo. E que, muito pelo contrário, ao invés de eles estarem vencendo o maligno, o que a gente percebe é uma massa humana jovem, que a gente com vigor, com garra e com saúde, sendo manipulada e sendo vencida pelo diabo. E isso é muito triste. E também me deixa muito triste pensar que Deus tem planos para essa moçada. O pastor Cleveson disparou uma reflexão, que ele faz isso diariamente, nessa semana, e ele trouxe um texto lá que falava sobre Jeremias 29:11. Eu pensei aquilo, porque aquele texto é Deus falando com você que é jovem. É Deus falando com você que tem ainda condição de se aventurar, no bom sentido dessa palavra, fazendo a vontade de Deus nos caminhos do Senhor. E o texto diz assim: só eu conheço, veja bem, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Veja, Deus está dizendo aqui que Ele tem planos para a minha vida ainda e para você. E só Ele conhece esses planos. No meu entender, o plano maior de Deus, baseado nesse texto, é que você seja uma pessoa que seja vitoriosa nesse mundo. Lembre dos valores da pregação de domingo passado, de quem é um vencedor. Alguém que é dependente de Deus, simples, que não deseja perder ninguém nem escandalizar ninguém. Pois bem, Deus quer que você seja um vencedor. Aliás, um vencedor contra o maligno. Mas Ele também quer que você prospere. O pastor Cleves estava falando aqui de Deuteronômio 8. É o sonho de Deus que você prospere, que você vá bem, que você seja bem-sucedido aos olhos de Deus. É o sonho de Deus que você tenha um futuro brilhante, um futuro cheio de esperança. Que você tenha um futuro que arranque você desse presente e lhe mova rumo a esse futuro em Deus. O sonho de Deus, os planos dele, não é de desgraça para a sua vida, nem para a minha vida. Por mais que na vida a gente tenha que enfrentar momentos difíceis e até de desgraça, os sonhos de Deus, os planos de Deus não são planos de desgraça. Só eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Não sou eu, José Ernesto, quem está falando. É Deus, o seu Deus, o meu Deus, quem está nos falando. Mas há um fato triste também. O diabo sabe. O diabo é um ser milenar.
Ele é criatura, rebelde, mas ele existe. E ele sabe que Deus tem esses planos para a sua vida. E ele vai fazer de tudo para destruir você. Desculpa. Ele vai fazer de tudo para tirar você do caminho de Deus. Ele vai fazer de tudo para tirar os sonhos de Deus para a sua vida. Ele vai fazer de tudo para matar você, te assaltar e te destruir. Aí você fala, não, mas eu não estou mais com ele. Será que você tem vencido o maligno? Será que às vezes você não está um pé lá e um pé aqui? Ou será que, mesmo estando aqui, a gente está fazendo alguma coisa por quem não está? O diabo vai investir na sua vida. Aliás, não é profecia, é fato. Ele vai investir mais em você do que em mim. Porque se Deus tem um futuro, não há ninguém que tenha mais futuro quando Deus fala em futuro do que uma criança, um adolescente e um jovem. Então, o meu tempo, como o tempo de muitas outras pessoas aqui, a cada dia diminui. Nós já fizemos a curva. Desde que completei 30 anos, 30 e poucos anos, eu não sei o que a ciência disse, mudou, mas dizem que dali para frente as nossas células começam a morrer. Eu sei que tem células que morrem todo dia, mas a gente começa a envelhecer. Mas tem gente aqui com 10, com 11, com 12, com 15, com 18, com 20, com 23, 25, com 30. O diabo vai investir na sua vida. Abra bem os seus olhos. Infelizmente, essa batalha dos jovens com o diabo, para muitos deles, tem sido uma batalha horrível, de derrota. Muitos estão perdendo a luta. Muitos continuam perdendo. E alguns começaram a perder. Eu quero abrir um parênteses aqui. Dizer para você o seguinte: até as pedras sabem do que a Bíblia diz. Talvez não tenham discernimento, mas elas sabem. Há uma canção que eu gosto muito, acho uma música bonita, embora a letra seja um pouco triste, na minha percepção. E há um camarada muito conhecido entre os jovens, que faz sucesso no mundo inteiro, chama-se Adam Levine. Hoje de manhã eu botei essa música e comecei a chorar, porque eu falei assim, puxa Deus, imagina um cara desse, mundialmente conhecido, admirado, imagina um cara desse te conhecendo de verdade. Quantas pessoas ele poderia influenciar? Talvez ele não continuasse brilhando na mídia, porque a mídia não pertence ao Senhor. Mas muitas pessoas iriam ser tocadas. E há uma canção dele chamada Lost Stars, Estrelas Perdidas. Interessante, ela revela um pouquinho disso que eu estou falando. Há um refrão na música dele que diz assim: Deus, nos diga o motivo de a juventude ser desperdiçada nos jovens. É temporada de caça, e esse cordeiro está solto, procurando por significado. Mas não somos nós todos estrelas perdidas, tentando iluminar o escuro? E aí eu ouvi hoje de manhã, antes de vir para cá, e comecei a chorar. Eu falei, puxa vida, ele tem tudo, mas se ele não tiver a Jesus, ele vai continuar sendo assim, um homem brilhante, admirado, famoso, como um cordeiro solto, sendo caçado, sendo ferido, machucado pela vida, pelas pessoas. Vai ser uma pessoa que não vai conhecer a alegria da salvação. Eu fiquei triste, me veio um peso no coração. E
E eu orei por ele. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, Jesus vive em mim. E você podia começar a orar por ele. Aliás, orar pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos jovens da sua sala e por essas estrelas perdidas que estão nesse mundo. Sabe por que ele se sente assim? Porque Jesus ainda não é o Senhor da vida dele. De fato, o diabo está numa caçada terrível. E essa caçada cada vez aumenta mais. Maldade no mundo sempre existiu, mas a caçada cada vez é mais intensa. E a faixa etária onde o diabo tem destruído vidas após dia, é essa faixa etária entre 12 e 30 anos. Esse povo está sendo caçado, aprisionado, destruído. Jovens que são de fato estrelas perdidas, são cordeiros soltos e estão à procura de significado. E é justamente porque eles estão à procura de significado e sentido para a vida que eles estão se perdendo, porque eles buscam em qualquer lugar. Você sabe qual são as coisas que mais matam os jovens ao redor do mundo? Eu fiz uma pesquisa. O álcool, os acidentes, as drogas, o suicídio e as doenças transmissíveis. Essas são as coisas que mais estão destruindo os jovens. Você vai na noite, aqui em Foz, não precisamos ir para outro lugar, a moçada está pegando para valer. É bebida, é sexo, é droga. É como esses dias a gente estava comentando, a Andréia do Carlinhos conversando comigo, um rapaz amigo dela saiu no carro bem devagar, não sei o que aconteceu, abriu a porta, ele bateu a cabeça e morreu, do nada. Acidentes. O que a gente vai fazer? Há um alerta mundial, e é por isso que um evento como esse Vocari é um bom evento para a gente ir. Você que é jovem tem que estar lá. Aliás, tem que estar lá e tem que estar no Acampa 100 também. Mas você que passou da idade, mas se sente jovem, participe. Vá para o Vocari. Porque você precisa fazer alguma coisa junto com a gente por essa moçada. Foz do Iguaçu está se tornando um polo de estudo. Muitos jovens estão vindo e vão continuar vindo para Foz. O que nós vamos fazer? A juventude está sendo desperdiçada. Deus pergunta, me dê um motivo para entender por que a juventude está sendo desperdiçada pelos jovens. Qual é o motivo disso? Por que os jovens estão assim? O que está acontecendo? O que houve? Por que se autodestruir? Por que jogar fora o melhor tempo da vida? Por que se autopunir? As pesquisas, irmãos, elas só dizem isso. Que eles estão morrendo porque eles estão se drogando, estão se suicidando, estão se acidentando. Mas a Bíblia vai além. A Bíblia diz que um dos motivos, e o principal motivo, não é o envolvimento com essas coisas. Essas coisas já são consequência da causa principal da destruição no meio da juventude. A principal causa é a falta de relacionamento com Deus. É a falta de conhecimento de quem Deus é. Sabe-se quem Deus é na cabeça, sabe-se quem Deus é até para falar, mas se você chegar e falar o que Deus tem falado com você, o que Deus está apontando para a sua vida, onde você está colocando a proa do seu barco, aonde você está apontando, qual é o norte, Deus tem falado isso para você? Então, falta conhecimento de Deus, e a Bíblia é clara em dizer que onde falta conhecimento de Deus, sobra destruição. Gente, a gente precisa fazer alguma coisa. A igreja na Europa, desculpa usar esse termo,
mas só tem velhinho. Ninguém está lá. Poucos são jovens naquele lugar. A igreja nos Estados Unidos tem as megas igrejas, mas assim, de um modo geral, os jovens já debandaram. Há uma luta. Será que o Brasil, que é um país em desenvolvimento, vai seguir esse mesmo rumo da Europa, dos Estados Unidos, e a gente também daqui a um tempo não vai ter jovens? Porque todo país em desenvolvimento, o país de terceiro mundo, gosta de se inspirar naqueles países desenvolvidos, mas a igreja desses países está morta. Tem lá uma ou outra, mas a igreja, aquilo que um dia já foi um movimento brilhante, assim, onde as pessoas tinham entusiasmo de estarem juntas, vivendo o evangelho, aquilo parou. O Clécio Edileuza esteve na Suíça, comentou, a gente teve, viu assim e tal. Outros irmãos estiveram fora, vão e falam. São lindas essas catedrais. O jovem tem trocado Deus por tudo que o homem inventa. É impressionante. Ele acredita no sonho dele, ele acredita em fantasias, ele acredita em sensações, busca sensações nas drogas inclusive. Ele acredita que o que vale a pena é se divertir, que o que importa é a gente se entreter. Ele acredita em tudo que é tecnologia que existe, ele quer estar dentro de todas as tecnologias, ele quer estar em cima. Mas o problema não são essas coisas em si mesmas, é porque ele troca Deus por essas coisas. Há uma troca, há uma inversão. Deus é descartado e essas coisas vêm sobre a minha vida. Nada dessas coisas, escute bem, incluindo o relacionamento com o sexo oposto. Nada dessas coisas, incluindo o relacionamento seu com o sexo oposto, será suficiente para dar sentido, para dar alegria, para dar razão para você viver. Você pode ir em busca disso tudo, ver os seus amigos vivendo tudo isso, e eles vão perder a luta, eles vão perder a guerra, e se você embarcar nisso, você vai junto. Deus criou você para conhecê-lo. Deus criou você para que você fosse amigo dele. Deus criou você para que você o representasse. Não venha me dizer que você vai estudar porque você quer ser uma pessoa importante. Você tem que ser um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e o que você vai fazer acompanha isso. Não troque as prioridades. Não coloque o seu estudo na frente de Deus. Estude muito, seja focado, seja muito bom naquilo que você está fazendo, mas não troque Deus pelos seus estudos. Não vale a pena. Tem muita gente que estudou muito e é infeliz. Meu pai me disse que ele conheceu um cara que se formar em universidades. O negócio dele era tirar diploma. 5, 6, 7 formação. E daí? O profeta Jeremias, no capítulo 1, ele diz assim, escute, é Deus falando com você, não sou eu. Por favor, preste atenção. Antes de eu formar você no ventre, eu já sabia tudo a seu respeito. Antes que você pudesse ver a luz do dia, eu já tinha planos para você. Deus falando de planos pela segunda vez. Eu queria você como um missionário às nações. Um profeta. Era o que eu tinha na minha mente. Aí você diz, um momento, Senhor, eu ainda sou muito jovem. Eu direi para onde você deve ir. E é para lá que você irá. Eu direi o que você vai falar. E você falará. Não tenha medo de ninguém. Estarei sempre cuidando de você. Eu dei a você uma tarefa a ser realizada. Entre as nações, entre os governos, sua missão é arrancar, destruir, despedaçar, demolir e depois começa de novo
construindo e plantando. Onde? Onde Deus enviar. Fazer o quê? Falar o quê? Deus vai dizer. O problema do jovem não é tanto a questão do que vai ser profissionalmente, mas é deixar de lado a prioridade que Deus tem, porque você pode ser, desculpe colocar isso, muitas coisas ou qualquer coisa dentro dos limites da palavra e ser uma bênção quando Deus tem a primazia no seu coração. Agora, se Deus não tem a primazia no seu coração, você pode ser qualquer coisa também e você vai ser infeliz. O que você está esperando? Você é um enviado. Você é um chamado. O que você está fazendo com a sua juventude? Para que fins você está usando a força que você tem, a inteligência que você tem? Para quê? O essencial é tudo aquilo que a gente leva depois da morte. Eu falei isso domingo passado. O segundo motivo, vou acelerar, do desperdício, é a falta de conhecer a palavra, a falta do conhecimento da palavra. Os jovens desperdiçam a juventude porque não conhecem a Deus e porque não conhecem a palavra. A galera, a moçada, não ouve nem estuda mais a Bíblia, exceto em acampamentos, na célula ou no culto, mas não tem muitas vezes o desejo, a fome de mergulhar na palavra e falar: Deus, eu quero te ouvir, Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, eu estou tendo uma situação na minha vida assim, Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso que o Senhor me mostre como agir nessa situação, fala comigo, Deus, e abrir a palavra, e ler, e procurar, e aprender aos pés de Jesus. Há uma preguiça de consultar, de mergulhar, de descer as profundezas das Escrituras. É mais fácil ficar nas redes sociais. É mais fácil pegar o seu tempo em que você de repente não está trabalhando ou estudando na faculdade ou no colégio e gastar com filmes. É mais fácil você gastar suas noites nas baladas. É mais fácil você encher o seu tempo de curso. Sabe por que é mais fácil? Porque o diabo está investindo pesado na sua vida. Se você acreditar que não vale a pena conhecer a palavra de Deus, você é um cristão que está construindo a sua vida sobre um alicerce comprometido. A palavra de Deus que torna a gente diferente. A palavra de Deus que fortalece a gente para a gente andar no meio da juventude, da galera, de todo mundo e ser luz e não uma estrela perdida, tentando brilhar. Que estrela perdida tentando brilhar? Jesus é a estrela da manhã, meu filho. Jesus habita em você. Você não é uma estrela perdida. Perdida é quem está sem Jesus. Você será apto para servir ao Senhor se você se debruçar sobre a palavra. Busque ouvir a voz de Deus para você. Deus que vai te inspirar. Não são os homens. Os homens nos ajudam no processo. Se exercite. A Lilian sabe que quando eu tenho que pregar, eu fico inquieto, eu não fico sossegado, porque eu falo: Deus. Não é eu falar qualquer coisa, não é eu falar o que alguém está dizendo, é eu falar o que o Senhor quer que eu fale. Isso me inquieta. Eu não durmo, eu acordo, eu oro, eu releio, eu estudo. Às vezes você investe tempo, mas você não sabe como é bom ter o prazer de poder compartilhar e servir ao Senhor. Faça isso. Dá frio na barriga, às vezes dá vontade de não ir, mas é tão bom. Estude a palavra, mergulhe na palavra. Se você conhecer a palavra, você vai conhecer a mente de Deus. Se você conhecer a mente de Deus, você vai agir como Deus. E mais, se você conhecer a palavra
e experimentar essa palavra, você vai ser livre desses carrascos, desses demônios que estão aí espalhados na sociedade, tentando dizer para você que você é uma estrela perdida, um crente apagado, um agente secreto, ou calando a sua boca quando você deveria estar abrindo e falando a alguém que precisa de Jesus. Estude a palavra para você ser livre. Quem conhece Jesus, quem conhece a palavra, é livre. O que você está esperando? Medite nas Escrituras. O CTM vai começar aí em março. Participe, estude. Irmãos, os livros que você já fez, se não fez, se matricule, mas o que você já estudou, lá tem coisa para você reler, para você avaliar o seu momento de vida. Deus, o que daqui o Senhor já me falou? Volte no manual. Quem que assistiu Gravidade aqui? O filme, Gravidade. Quando tudo se estourou no espaço lá, a recomendação do astronauta que ia morrer, que se desconectar da mulher lá, da Sandra Bullock, lá, eu não sei qual era o nome dela no filme, era: vai no manual, procura lá. Você precisa estar olhando o manual, olhando a sua vida à luz do manual, para que você não se perca. Por último, terceiro motivo do desperdício da juventude é a falta de conhecimento de si mesmo. Não conhece Deus, não conhece a palavra, não se conhece, porque só podemos enxergar a luz debaixo da luz. Eu só consigo ver as coisas se eu estiver debaixo da luz. Eu só consigo me conhecer verdadeiramente debaixo da luz de Deus. Paulo disse a Timóteo: conserve a sua fé, mantenha a sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado sua própria consciência, e isso tem causado a destruição. Ou seja, há muitos jovens que não se conhecem, não escutam Deus, não sabem a palavra e nem sequer conhecem a si mesmo. Não sabem ouvir a sua própria consciência. E consciência é algo que Deus colocou na vida de cada um de nós. Você sabe que o que vai tornar a humanidade indesculpável diante de Deus? As pessoas dizem assim: mas e quem morreu e não ouviu o Evangelho? A consciência. Porque Deus deu uma consciência a todo ser humano, ao índio, ao pigmeu, ao urahasa, ao que for, Yanomami. Existe uma consciência, e essa consciência é um ouvido. E Deus se manifesta pela criação, por N formas, a consciência. E quem não quer ouvir nem a sua própria consciência, vai se perder. É por isso que há tanta desorientação entre os jovens, há tanta falta de esperança, há tanta falta de sentido, há tanto desperdício de tempo. Tentam ganhar o mundo e perdem a verdadeira vida. Tentam viajar o mundo, mas não conhecem a si mesmo. Mas eu sei que Deus está falando com você. Você que é jovem. Quantos são jovens aqui? Quantos se sentem jovens aqui? Seja sincero. É com você que Deus está falando. Gente, existem estrelas perdidas, ovelhas soltas, e a caça já começou faz tempo. Ouça o Senhor, aproxime-se de Deus, ouça a palavra, ouça a sua consciência, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É isso que você quer? Entrar no grupo de quem está se perdendo? É isso que você quer? Fazer parte de um grupo e um estilo de vida de alguém que está se perdendo? Quer se unir com quem está desorientado? Ou você quer resgatar no mundo essa moçada, essa juventude que tem um futuro brilhante pela frente, se é que vão conhecer a Deus e vão se deixar guiar por Ele? Eu queria que você se colocasse de pé, nós vamos orar. Se é isso que você quer, eu queria convidar você para que viesse aqui à frente para a gente orar junto.
Se Deus falou algo para você específico, eu quero que você aceite o desafio. Vem aqui à frente para orar por você. Porque a gente acredita que esse tem que ser um ano melhor do que o ano passado. O tempo passa e a gente envelhece, mas a vida de Cristo na gente não. Deus nos renova, Deus nos fortalece, Deus nos enche de esperança. A Bíblia diz, sou eu que estou falando com você. Deus está falando com você. Ele disse, eu quero que você prospere. Eu tenho um futuro brilhante para você. Não tem nada com desgraça na sua vida. Eu vejo esse futuro na sua vida. Então, se Deus vê e quer, e se você quer também, é fácil. As coisas vão acontecer. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu vou dizer para você, fique com os olhos fechados e com a sua cabeça baixa. Algo que Deus colocou no meu coração. Como se Ele estivesse dizendo para você, eu vou começar tudo de novo na sua vida. Eu vou transformar o seu coração de novo, seu coração partido e sem esperança, num coração vibrante. A sua amizade comigo vai ser restaurada. Eu vou santificar os seus lábios. Fique tranquilo, meu filho, pois eu vou eliminar todas as armas de guerra contra a sua vida. Você será livre dos cruéis, daqueles que violentam a sua verdadeira identidade. Você vai voltar a experimentar o meu amor e a minha ternura. Você vai me conhecer realmente como eu sou e jamais eu vou te abandonar. Eu falo a vocês, porque vocês conquistaram uma grande vitória sobre o maligno nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, aqui estão, Deus, alguns dos muitos que o Senhor ainda vai arregimentar. Alguns, Deus, que nessa manhã quiseram te dizer, eis-me aqui, conta comigo, Jesus. Conta comigo nessa fileira, nesse agrupamento. Eles estão aqui, Senhor, para continuarem sendo treinados. E estão aqui, Senhor, para fazer parte desse grupo que vai resgatar essas tais estrelas perdidas, Deus. Essas ovelhas soltas. Oh, Deus, eles estão aqui, Deus, para ser voz do Senhor, braço do Senhor, olhos do Senhor, ouvido do Senhor para essa geração. Senhor, traz aqui a Tua presença, a Tua unção sobre eles, Deus. Fortalece-os a tal ponto que essa palavra, eu vos escrevo porque vocês têm vencido o maligno, seja uma constante nas nossas vidas, Pai. Que aqui seja uma igreja cheia de jovens. Pai, dá-nos jovens que te amam, que queiram, ó Deus, servir ao Senhor. Dá-nos jovens, Pai. Trabalha com aqueles que o Senhor já nos deu. Movimenta o coração, mexe com as suas vidas. Pai, nós somos uma igreja jovem, Senhor. Nós temos 23 anos de história. Com isso, Deus, nós estamos dizendo, nós queremos. Eu sei que esse é o coração do Clevson, do Jimmy, o meu. Nós queremos, Deus. Nós queremos. Lota, Deus. Lota, Senhor, esse lugar de gente que quer andar contigo e que quer fazer diferença no mundo, Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor abra as janelas, os portais, para que pessoas sejam resgatadas do inferno, venham para esse lugar e sejam enviadas para a glória do Teu nome, de volta para o mundo, de volta para a sociedade, mas para trazer as pessoas para Ti. Dá-nos, Deus, essa alegria, Senhor, da salvação sendo multiplicada. Em nome de Jesus, obrigado, que o Teu Espírito, Senhor, desenvolva no coração dos irmãos a Tua presença, a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus te abençoe, volte para o seu lugar, pastor Cleverson.